Nesta aula eu vou mostrar como fazer o upload de arquivos para o servidor em uma aplicação ASP.NET Core MVC integrado ao Angular. Nós vamos criar uma Single Page Application usando a ASP.NET Core MVC integrada ao Angular, definir um controlador que eu vou chamar de Upload Controller e que vai ser o nosso back-end com um método Upload File para enviar arquivos ao servidor. A seguir eu vou definir, usando o Angular, um componente que eu vou chamar de Upload Componente. Vou definir a parte View, que é o HTML, e a parte onde vai estar a lógica do componente no arquivo TypeScript, que vai consumir esse serviço para enviar arquivos definidos no nosso back-end. Dessa forma, o nosso componente vai acessar o nosso controlador com o método e vai enviar arquivos. Então eu vou abrir o Visual Studio 2017. O objetivo dessa pequena aplicação é mostrar uma forma bem simples de integrar o Angular com a ASP.NET Core e fazer o upload de arquivos. Então eu vou criar um projeto ASP.NET Core, vou chamar de Angular Upload e vou marcar ASP.NET Core 2.1 e vou usar o template do Angular. Eu vou desmarcar a configuração aqui para HTTPS. Vou marcar Angular, aí ele vai criar um projeto onde eu vou ter o meu back-end e o meu front-end em uma Single Page Application. Ele já criou a nossa aplicação, ele está restaurando as dependências. Se você observar aqui em dependências no Get SDK, você vai ver que ainda não está habilitado os pacotes, ele está restaurando os pacotes. Então isso vai demorar um pouquinho e nós vamos aguardar para continuar o desenvolvimento da nossa aplicação. Podemos ver que os pacotes foram restaurados, as dependências, e agora eu vou dar um build na solution e depois eu vou executar. Quando eu dou um build, você vai perceber que aqui no output eu vou ter uma mensagem onde está ocorrendo a restauração das dependências usando o NPM. E isso pode demorar alguns minutos. Então eu vou pausar novamente o vídeo e esperar que o NPM restaure todas as dependências do Angular. E depois nós vamos continuar, eu vou executar a aplicação e nós vamos ver a aplicação padrão criada usando esse template ASP.NET Core com Angular. O build foi concluído com sucesso após alguns minutos. E agora a nossa aplicação está pronta e nós podemos já executar. Aqui, apenas para recordar, eu tenho o controlador, a pasta controles, onde eu vou definir o meu back-end, que vai ser o controlador com o método para enviar arquivos. E o front-end na pasta client app, na pasta src, eu vou definir o componente para consumir o serviço. Então eu vou executar, para inicialmente nós vemos a nossa aplicação Angular inicial. Vou fechar essa janela aqui. Então essa é a aplicação Angular padrão que é criada usando o template ASP.NET Core com Angular. Então está aqui a nossa aplicação. A primeira execução é um pouco demorada mesmo. Então nós temos os links definidos e a nossa aplicação está funcionando. O que eu vou fazer a partir desse projeto que foi criado é definir um link aqui de navegação no componente Angular de navegação. Vou definir um componente que vai estar mapeado para um método action do meu controlador para enviar arquivos. Então eu vou parar a minha aplicação e vou iniciar com o desenvolvimento do meu controlador. Então na pasta controllers eu vou criar o meu back-end, o meu controlador, onde eu vou definir um método para enviar arquivos. Então na pasta controllers eu vou clicar com o botão direito, vou dar um add controller, vou marcar MVC controller empty, vou dar um add, eu vou chamar de upload controller, que vai ser o meu back-end, onde eu vou definir o método para enviar arquivo. Aqui eu vou definir nesse controlador um construtor, vou dar setor tab e vou usar o serviço da interface iHost Environment. Então eu preciso incluir uma referência a Microsoft ASP.NET Core Hosting e agora eu vou injetar essa interface no meu controlador, de forma a poder ter uma instância dessa interface. Eu vou usar os recursos
dessa interface para obter o caminho físico da pasta www.root, aonde eu vou armazenar o arquivo que eu vou enviar para o servidor. Agora aqui eu vou definir o método que eu vou chamar de upload file para enviar o arquivo. Esse método ele tem a mesma lógica dos métodos para enviar arquivos que eu já defini nas aulas anteriores. Então eu vou copiar e colar. Então eu tenho aqui o método HTTP POST, que vai receber uma requisição com os arquivos a serem enviados. Eu preciso acessar aqui o namespace system.io, porque eu estou usando o directory para criar a pasta no servidor, e preciso acessar também aqui o systemnet HTTP header. O código aqui, novamente eu vou explicar, ele vai receber uma chamada lá do meu cliente passando o arquivo que eu quero enviar. Eu estou criando no servidor uma pasta que eu vou chamar de arquivos. O nome aqui pode ser qualquer um. Estou obtendo o caminho físico da pasta www.root. Estou montando um caminho com essa pasta e estou verificando se ele existe no servidor. Se ele não existir, eu vou criar. Aí eu verifico se existe algum arquivo a ser enviado, obtenho o nome do arquivo, defino um caminho completo com o nome para esse arquivo e copio esse arquivo para esse caminho. E retorno essa mensagem. Bem simples, né? Então, esse é o meu back-end. Ele já está concluído. Deixa eu remover os imports ou using não utilizados. E agora eu vou partir para o desenvolvimento do nosso front-end, que está aqui na pasta client app. Dentro da pasta src eu tenho os componentes do Angular, na pasta app. Aqui ele já tem 4 componentes e o componente principal. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de upload, onde eu vou definir o componente para fazer o upload do arquivo. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar add new folder e eu vou chamar de upload. Dentro dessa pasta eu vou criar então o meu componente Angular. Apenas para recordar, todo componente Angular, vou abrir aqui a pasta do componente counter. Ele é constituído de um arquivo HTML e de um arquivo TypeScript. O spec aqui seria um arquivo usado para fazer teste, mas basicamente as partes principais de um componente Angular é o arquivo HTML, que é a view, e o arquivo TypeScript, onde está a lógica. E ele também usa um arquivo CSS. Então, no nosso caso, eu vou criar o arquivo HTML e o arquivo TypeScript. Então, eu vou clicar com o botão direito, Add, vou dar New Item, vou selecionar aqui Content, HTML Page, e vou chamar Upload Component.html. Esse vai ser o meu arquivo de componente HTML do meu componente. Aqui eu vou colocar um código que basicamente faz o papel do meu formulário HTML, aonde eu vou definir uma mensagem, o input file type do tipo file, o enctype, multitype, e aqui eu estou acessando aqui o meu upload. E aqui eu estou definindo uma barra de progresso para ele exibir uma mensagem indicando o progresso do download. Então esse seria meu arquivo HTML. Retornando aqui a minha pasta upload, agora eu vou criar o TypeScript. Vou dar add, new item, script, TypeScript file. E aqui eu vou chamar de upload component TS. Aqui nesse componente vai estar a lógica do meu componente. Então eu vou copiar e colar o código aqui. Aqui eu tenho o nome padrão, upload component. Estou importando aqui o Angular. Estou usando o HTTP client, o HTTP request, o response do módulo do Angular. Estou definindo aqui qual que é o meu componente, que é a view. E aqui eu estou fazendo o acesso à minha API. Eu estou definindo aqui algumas variáveis que eu vou usar aqui nesse código. Então, eu estou fazendo o upload dos arquivos. Então, eu estou verificando se os arquivos que o usuário selecionou realmente existem, se ele me enviou algum arquivo para fazer o upload. Aí eu percorro esses arquivos que foram enviados e acesso aqui a minha API upload file que está no meu controlador. No meu controlador, upload, eu vou acessar, vou dar um post com os arquivos que eu quero enviar e vou ter o retorno, que vai ser a exibição para o usuário da mensagem informando o progresso do download. Basicamente, o meu componente está pronto e só usa esse código. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar aqui no meu nav menu, no componente HTML, eu tenho que incluir aqui um link para aparecer na página para o usuário poder acessar o meu componente. Então aqui debaixo do menu de Fetch Data eu vou copiar um código onde eu estou definindo aqui
um menu enviar arquivo. E eu estou mapeando para o meu método action upload file, lá do meu controlador upload. Agora, para concluir, eu tenho que fazer os ajustes no meu módulo, né? Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que importar aqui o meu upload que eu criei, que é o meu upload componente. Tenho que referenciá-lo aqui para mim poder usar e tenho que definir o mapeamento dele aqui, né? Quando o menu for acionado, eu tenho que saber para onde que ele tem que ir. Ele tem que acessar o upload componente. Pronto, isso é tudo que nós precisamos fazer para definir um componente. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhuma referência aqui. Aqui é só o componente, aqui eu declarei o componente, aqui eu fiz o mapeamento do path upload ao usar o meu componente. No meu componente, ele vai acessar meu método upload file com os arquivos e vai enviar. Então agora eu vou executar novamente o nosso projeto e vamos ver o nosso envio de arquivos funcionando na nossa aplicação. Está aqui o nosso projeto. Eu tenho aqui o link, ó, enviar arquivo no menu. Os arquivos eles vão ser enviados para essa pasta www.root. Inicialmente não existe nenhuma pasta arquivos aqui, então ele vai criar na primeira requisição uma pasta chamada arquivos e dentro dessa pasta ele vai colocar os arquivos que foram enviados. Então se eu clicar aqui em enviar arquivo, ele vai me acessar o meu componente de upload. Aqui, ó, upload de arquivos ASP.NET, que é a mensagem que eu defini aqui no meu, aqui, ó, upload de arquivos. Estou nessa página. Agora eu vou selecionar um arquivo para enviar, clicar em browser, vou marcar esse arquivo, vou clicar em abrir, ó, arquivo enviado com sucesso. Então eu vou abrir aqui o meu projeto na pasta www.root. Perceba que eu tenho aqui agora uma pasta arquivos que foi criada e dentro dessa pasta o arquivo que eu acabei de enviar. Vou voltar aqui para a minha aplicação, vou clicar novamente em browser e vou selecionar esse outro arquivo, um arquivo arcdemo27mb. Vou clicar em abrir, olha lá, ele mostra arquivo enviado com sucesso. Se eu entrar na minha aplicação, olha aqui, ó, o outro arquivo também foi enviado. Então é assim, uma da forma bem simples que você pode utilizar para fazer o upload de arquivos em uma aplicação ASP.NET Core MVC integrada ao Angular. Até a próxima aula.